Fala abençoado e abençoada desse canal, tudo bem com vocês? Guilherme Fernandes aqui trazendo mais uma palavra para o seu coração. Terminando meu devocional hoje e vim aqui para gravar um pouco para vocês, para compartilhar um pouco do meu devocional com vocês essa noite. Eu tô lendo uma Bíblia que é para ler ela em um ano. Eu tô atrasado, era para eu ter começado no começo do ano, mas aconteceu muita coisa, tava fraco, não tava conseguindo focar 100%, mas agora eu tomei a decisão de fazer isso, de ler ela todos os dias até eu terminar ela. E tá aqui, ó. Comecei a ler essa Bíblia, foi um presente que eu ganhei de uma pessoa muito especial. Tenho ela guardada até hoje. E eu quero compartilhar um pouco da mensagem de hoje, um pouco do que eu li hoje. Ela é um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo Testamento, Provérbios e Salmos. Salmos e Provérbios. E vou compartilhar com vocês hoje uma mensagem que está lá em Mateus 5:13, que fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. É o que fala, depois que eu me batizei, eu tive muitos momentos bons com Jesus. Depois que eu tomei a decisão de ir com Ele, de ir nessa caminhada com Jesus, eu tomei muitas decisões e muitas delas erradas, por não ouvir o Espírito Santo, por não ouvir Jesus, por não ouvir a palavra de Deus, por não meditar na palavra. E às vezes eu acabava fazendo tudo que o meu coração queria, não estava nem aí para renúncia, tentava renunciar. Só que eu não conseguia fazer isso. E lendo hoje eu me lembrei do passado, de quando eu me entregava 100% para Deus, de quando eu ia lá na igreja, fazia as vigílias e tudo mais. Era a alegria do primeiro amor, sabe? E muitas pessoas às vezes acabam perdendo aquela paixão, aquela alegria do primeiro amor. Mas como fala aqui em Mateus 5:13, vocês são o sal da terra. Imagina se o sal perdeu o sabor, como que você vai salgar aquela comida, como que você vai temperar a comida? Porque não adianta de nada uma carne ser gostosa e você não colocar um sal lá para dar um sabor. O sal dá um sabor a mais, o sal dá um sabor. E o sal também serve para curar feridas. Quando Deus fala para a gente ser o sal da terra, ele, ele quis falar que a gente serve para curar. A gente serve para não deixar estragar. Você pega uma peça de carne de sol, vamos colocar uma carne de sol, uma carne típica lá do Nordeste, carne seca, que em muitas regiões o pessoal conhece como carne seca. Ela é maturada no sal, ela é jogada no sal e colocada no sol para secar. E o sal não deixa aquela carne estragar. Então, e dá um sabor maravilhoso. Carne seca é uma delícia. Inclusive, sei que gosta. Você é dos meus, hein? Tamo junto. Mas é maravilhoso. Porque Deus, naquele tempo, ele falava que nós somos o sal do mundo. E se o sal perder o sabor? E se o crente perder a essência de crente? E se o cristão perder a essência de cristão? Não tô falando de crente, que quem crente até o capeta é. E crê e treme, hein, irmão? Teme e treme. Mas eu tô falando de ter uma vida voltada com Deus, de ter aquela essência, de ter a personalidade cristã, sabe? De você se entregar para Deus, de você ter uma vida com Deus, de quando as pessoas olharem para você, saber de fato que você é um servo de Deus, que você carrega Deus ali com você todo momento, um momento de intimidade. Que intimidade, não adianta eu falar, conheço o Neymar. Você conhece o Neymar de longe, todo mundo conhece o Neymar, mas o Neymar te conhece? Qual a intimidade que vocês têm? E mesmo assim é com Deus. Qual a intimidade que você tem com Deus? Você conhece Deus? Você conhece Deus de ouvir falar? Você tem que ter intimidade com o Pai, sabe? Se entregar, ter intimidade, voltar os seus caminhos para Ele. Não adianta nada você falar que conhece Deus, que você é crente, que você é temente a Deus. Mas se você está perdido, se você está longe da palavra dEle, se você já perdeu a sua essência, se você perdeu o sabor do sal, se você já perdeu o seu sabor, sabe? A sua essência de crente, se você já perdeu a sua essência cristã, se você não tem intimidade com o Pai, não adianta nada você ter uma vida voltada e falar, eu conheço Deus, eu vou na igreja todo domingo. Irmão, o que mais tem dentro da igreja são pessoas afastadas de Deus,
que tá lá há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, sabe lá quantos anos, e não tem uma intimidade com Deus, vive as mesmas coisas todos os dias, todos os finais de semana, todos os domingos, vai entregar ali uma semana a Deus, mas vive na mesmice. E o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, o caminho com Deus é renovo, é tempo novo, é alegria, também tem dor, tem muita dor, mas é alegria. É a diferença de você chegar e falar: hoje vai ser bom, vai ser um dia incrível, você viver milagres, você ter testemunhos para contar. Quanto tempo que você não tem um testemunho para contar? Quanto tempo? Por quê? Porque a essência se perdeu, porque o sal perdeu o sabor. E se perdeu o sabor, como que faz, irmão? Volta aquela alegria do primeiro amor, se entrega novamente como você se entregava para Deus, tem uma vida voltada para Deus. É incrível isso. Eu tô voltando agora a orar, a falar com Deus, sabe? Pedir para Deus reacender aquela chama em mim. E tomei a decisão de gravar vídeo todos os dias para postar aqui nesse canal. Vai ser uma luta, mas eu quero compartilhar sempre uma palavra depois do meu devocional. Eu vou fazer o devocional e vou compartilhar aqui com vocês. Você que quer me acompanhar também, quer fazer parte desse devocional todos os dias, vai sair vídeo à noite. Amanhã, talvez, que seja feriado, eu gravo um vídeo à tarde ou de manhã, quem sabe, ou então de manhã e uma tarde, pra gente meditar juntos na palavra, porque é maravilhoso, é um propósito que Deus me chamou para isso, para mudar a vida de pessoas no espiritual, e eu tô aqui fazendo. E mesmo antes de gravar esse vídeo eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar, mas a palavra dele fala: abre a boca e eu a encherei. E eu tô aqui falando para você, e eu tô falando esse vídeo direcionado para alguém, porque eu não acredito em coincidência. Eu acredito que Deus, ele escolhe pessoas e direciona tudo isso, e direciona tudo aquilo que ele quer falar para a pessoa certa. E eu sei que esse vídeo vai chegar na pessoa certa, porque eu orei para isso. Eu orei para que as pessoas que entrassem nesse vídeo, elas viessem, mas não viessem e saíssem da mesma forma, mas que fossem transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. E eu tô aqui gravando esse vídeo, vou gravar outro amanhã. E se você quer fazer parte, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vou tentar fazer vídeo todos os dias compartilhando isso com você. Se inscreve no canal, deixa seu like, vamos fazer esse canal crescer. Eu quero fazer esse canal chegar daqui... Vamos colocar uma meta. Chegar a 100 inscritos. Eu já tô com 20, glória a Deus por isso. São 20 almas ouvindo a palavra. São 20 pessoas, 20 pessoas que vêm aqui. E eu tenho certeza que dessas 20, todas serão impactadas. Vão chegar, vão ouvir a palavra de Deus e vão sair daqui transformadas. Porque é assim o Evangelho. O Evangelho é transformação, é mudança. Jesus, ele não morreu na cruz para que a gente vivesse na mesmice de todos os dias. Não. Viver com Deus é a mudança. Viver com Deus é uma aventura nova todos os dias. Abraão, antes dele virar Abraão, ele vivia uma aventura todos os dias. Ele saiu da cidade lá, que Deus pediu para ele sair do meio dos parentes deles. Ele saiu e foi morar Ele saiu da cidade, foi para outra cidade e não parou. Ele foi andando e foi conhecendo outros lugares. Foi parar no Egito. E ele não parou. E ele viveu a promessa que Deus tinha para ele. Isso é uma vida com Deus. Ele prometeu para Abrão que faria de Abrão pai de nações, que faria de Abrão famoso. E não é sobre fama isso aqui, é sobre a essência de viver o Espírito Santo, a essência de viver o Evangelho, a transformação que Deus traz na sua vida. Isso é incrível e é o que diz a palavra. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo também. No versículo 14 fala: vocês são a luz do mundo. É importante é importante esconder. É impossível, fala que vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. É impossível você ser um cristão de verdade, que tem o Espírito Santo dentro de você, e as pessoas não veem isso, porque como é impossível colocar uma cidade lá no alto de uma montanha e as pessoas não veem, é impossível também um crente de verdade, cristão de verdade, que carrega o Espírito Santo, não ter a essência de Deus nele. Ele vê a mudança, as pessoas veem o Espírito Santo através da vida dele. Deus usa essa pessoa como intermédio para curar outras pessoas, para orar por outras pessoas, para levar a palavra de Deus para outras pessoas.
O Espírito Santo é isso, é mudança, transformação, é alegria. Muitas vezes luta, mas também alegria. É impossível, irmão. É impossível você ser um cristão de verdade, carregar o Espírito Santo dentro de você e viver a mesmice de sempre. Deus escolheu você para viver coisas novas. Deus escolheu você para você ser o sal da terra, para você ser o sal desse mundo, para você ser a luz do mundo. E andar no meio das trevas falando do amor de Deus, e andar no meio da escuridão, levando a luz, trazendo para perto os que estão afastados, trazendo para perto de você, trazendo para perto da igreja, para a igreja que vive em comunhão, a alegria do Espírito Santo, a alegria, compartilhar a alegria do Evangelho, anunciar as boas novas do reino. É maravilhoso a presença de Deus, o caminhar que você tem com Deus, que o seu caminhar com Deus venha transformar outras vidas, venha impactar outras vidas, que o seu testemunho venha impactar outras vidas. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é incrível e Ele quer que você venha para Ele, que você se achegue perto dEle, que você tenha uma vida voltada em comunhão a Ele. Jesus é a melhor escolha que você pode fazer em sua vida. Ele vai te dar a vida eterna, Ele vai te trazer alegria, Ele vai trazer paz para o seu coração. Não adianta você chorar, se espernear, ai, que eu não aguento mais essa vida. Tá, você não aguenta mais essa vida, e se você morrer e não morrer com Deus? E não morrer com Jesus? E aí? Não vai ser pior? Então eu prefiro sofrer com Jesus e ganhar a vida eterna do que morrer longe dele e viver na tormenta eterna. Eu quero viver com Jesus na eternidade. E eu também quero que você viva com Ele na eternidade, que a gente se encontre lá no céu. Que fomos chamados para isso, para ser cidadãos do céu. Ser cidadãos da cidade celestial. E é incrível, e eu quero que você faça parte dessa comunidade, faça parte do reino, porque você também é filho, você também é chamado. Seja o sal da terra, mude vidas através do teu testemunho. Não seja só mais um dentro da igreja, mas seja uma pessoa disponível para Deus te usar. E é isso, essa é a palavra de hoje. Vou deixar vocês com essa reflexão, vocês pensem um pouco sobre. Amanhã tem mais vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo aqui do que Deus vai falar. Deus vai fazer coisas incríveis esse ano e eu quero que você faça parte dessa comunidade, faça parte do nosso canal, do nosso devocional com Deus. Ó,